senhorito falou sobre o eixo de equilíbrio gravitacional, que é um eixo que vem de uma origem, e mencionou que, bem, a questão era onde exatamente estamos pressionando e ajustando esse eixo de equilíbrio gravitacional. Eu estava pensando que o eixo do eixo de equilíbrio gravitacional é algo que, de fato, realmente desce, entra pelo topo da minha cabeça e verdadeiramente sai pelos pés, atravessando o centro da Terra. A maneira de viver e, bem, o modo de pensar estão desalinhados com esse eixo. Eu acho que sempre vivi assim, com esses pensamentos desalinhados. Em relação ao eixo, sobre a minha maneira de viver e de pensar, se eu estive desalinhado até agora, devo fazer alguns ajustes para me alinhar a esse eixo. Direção de ajuste asiático. Existe algum ponto específico nisso? E isso, em que parte da autoexploração? Na direção do CW Happy Slow Sorry, se eu estiver diferente. Então, a tarefa de ajustar o eixo de equilíbrio gravitacional se torna um trabalho que abrange tudo isso. Isso é uma forma de expressão. A vida existe e o lado direito do cérebro está ruim. Às vezes, é dito de uma maneira como o que está ruim. No entanto, isso não significa que há um problema nos rins, nem que se está falando especificamente do lado direito do cérebro. Independentemente de como se diga, quando se menciona a necessidade de ajustar o eixo de equilíbrio gravitacional. Se eu já estou desalinhado desde o início, isso significa que é necessário ajustar a outra pessoa. Então, isso significa que há rins doentes. E isso foi lido do ponto de vista médico. Se foi lido do ponto de vista médico, talvez não seja apenas isso que está em questão. Portanto, quando se trata de profissionais de saúde, não se faz a apresentação do CW, certo? Assim, os profissionais de saúde não conseguem interpretar a transição do CW. Quando se fala sobre partes do corpo, isso se aplica a casos de sintomas de doenças. Mas se lermos isso em termos de velocidade ruim, se fosse lido medicamente, não seriam números que se apresentariam no CW. Uma abordagem próxima à técnica de O-Ring. Embora a forma de pensar seja um pouco diferente, o conteúdo deve ser semelhante. A técnica de O-Ring, na verdade, está relacionada ao fato de que o que ocorre é um desvio do eixo. O estado atual, que definitivamente não é feliz, o que surgiu foi a ideia de ajustar. Se isso surgiu independentemente do que se insere nesse processo, então é o eixo de equilíbrio gravitacional. O ajuste do eixo não deve desviar do alinhamento original, do eixo. Portanto, não importa quem leia ou como leia, é isso que importa. Assim, mesmo que alguém se desvie desse eixo ao apresentar o CW, isso não terá efeito. Em relação ao CW, Happy Net Philosophy, os sintomas podem, em alguns casos, ser médicos. Com informações, pode ser que esteja fazendo isso com informações. Portanto, não sei se os sintomas vão melhorar, mas o ajuste relacionado ao CW realmente não está sendo feito ao longo dessa linha. A melhoria dos sintomas não tem significado por si só. A solução do CW Plus é um ajuste de região. Então, o eixo de equilíbrio gravitacional não é para curar sintomas de doenças. Sim, obrigado. Estou começando a entender bastante. Dentro da conversa atual, o que é o eixo do eixo de equilíbrio gravitacional? Está se referindo ao fato de que há um desvio em relação ao eixo da CW Happy Net Philosophy. E isso está causando problemas em várias áreas, certo? Exatamente isso. Então, por exemplo, se eu mesmo dominar completamente a CW Happy Philosophy e me tornar aquilo, a premissa é que viver e existir é fundamental. E a partir do eixo de equilíbrio gravitacional, lemos as oscilações do outro e ajustamos com a expressão de que essa parte está desalinhada. Isso é o que realmente importa, certo?
Então, voltando à conversa anterior, nós, no início, estávamos nos referindo à jovem que está acusando em relação aos órgãos. Embora eu tenha estudado sobre o desvio, não é apenas isso. Na verdade, dentro do eixo da CW HappyNet Philosophy, a pessoa perdeu a noção de si mesma, resultando em vários problemas. Portanto, a razão pela qual esse eixo está desviado deve ser compreendida através das informações, e eu gostaria de transmitir os elementos da CW, Happy, Slow, Sorry, relacionados a isso. Esse fluxo está correto? Sim, é isso mesmo. De alguma forma, o desvio do eixo causa isso. Bem, entre os pacientes, dentro de várias conexões, eles acabam relatando sintomas conscientes. O fato de que essas pessoas estão relatando esses sintomas conscientes indica que há uma causa por trás disso. Ao investigar isso, encontramos que se trata do eixo de equilíbrio gravitacional. Isso ocorre devido ao desvio do eixo original da pessoa. Então, como podemos interpretar isso como uma causa, o ajuste do eixo de equilíbrio gravitacional que surgiu a partir disso? É tudo. Então, nesse sentido, é isso que estamos fazendo. E como resultado, a melhoria dos sintomas ocorre naturalmente, não é mesmo? A medicina convencional não aborda isso de forma alguma. No entanto, ao mencionar pontos como coração, rins ou cérebro, isso se torna mais fácil de entender. A busca por Musashino é uma forma de expressar isso. Isso se aplica a todas as diversas questões. No caso de realizar o trabalho de ajuste do eixo de equilíbrio gravitacional de Honda, é necessário inserir algo entre as partes para que o ajuste não ocorra. Nesse sentido, é mais fácil expressar o que a outra pessoa está dizendo, especialmente no caso de sintomas. É mais fácil, não é mesmo? Se não for um sintoma, não é fácil identificar as causas anteriores. Quando se fala de outros problemas, em vez de apenas dos sintomas. Por isso, é mais fácil começar pelos sintomas da doença. E é isso que estou sugerindo como uma forma de treinamento. Isso nunca melhora do ponto de vista médico. Porque do ponto de vista dos médicos, não se está fazendo nada. Não há nada de médico nisso. Então é natural que digam isso. Não é visto como algo médico. Portanto, do ponto de vista médico, não se está fazendo nada. Em compensação, as coisas melhoram. Ele não melhora porque é visto de forma médica. E os sintomas da doença não são considerados médicos. Portanto, a medicina não tem como objetivo a cura, mas sim a manutenção de um direito. A autoridade da medicina é como se fosse uma forma de manter a frescura. Ao impor esse tipo de contexto, todos ficam rindo diante da autoridade. O trabalho de criar seres humanos ocorre nos hospitais com os médicos, e o governo entra no meio para manter esse sistema funcionando continuamente. Não é mesmo? Em relação ao que foi decidido pelo país, é possível enganar todos de qualquer maneira. Dentro do campo da medicina, parece que se faz a mesma coisa, enganando habilidosamente, para que não se perceba. Portanto, pensar que, se algo acontecer, devemos ir ao hospital ou consultar um médico, significa que já estamos sendo influenciados. Criar esse tipo de ser humano é um interesse do país, e ajudar nisso é o papel dos médicos e das faculdades de medicina. Assim, a verdade é que, em última análise, os atuais compartilhadores não têm mais relação com o país, pois isso é apenas a verdade. Estamos conectados desde o início. A partir dessa perspectiva, estamos conectados a nós mesmos, e isso é uma questão individual. A pessoa só pode alcançar isso se realmente buscar. Portanto, só podemos nos relacionar com aqueles que estão buscando. E os sintomas de doenças não são, de forma alguma, uma busca em si. Por isso, já mencionei antes que os sintomas de doenças são uma forma de educação. Não é que ter sintomas de doenças seja a educação em si, embora isso também faça parte, mas é sobre o desejo de melhorar. Quando se fala em sintomas de doenças, as pessoas logo pensam em querer melhorar e em agir rapidamente. Isso é o que se chama de educação. Os sintomas da doença existem, mas a vida continua. Viver traz sintomas e também pode levar a doenças. Isso é natural. Enquanto você estiver vivo, quando você pensa em querer consertar isso é chamado de educação. E, se você pedir para que algo seja feito, isso já é uma consequência de suas próprias ações. E não há como evitar isso.
Portanto, se você deseja melhorar, você deve ler as informações do seu próprio cérebro e entender por que você quer isso. Na verdade, eu realmente preciso explicar isso. Por que você está fazendo isso? Bem, se você está sofrendo com a doença, por que você está doente? Isso é porque você não está vivendo corretamente, de acordo com o seu eixo. Portanto, isso é algo natural, e por isso é correto. Se você quer continuar vivendo da mesma forma que antes, isso não é necessariamente correto. Não é assim que você deve viver. Você está sofrendo com a doença, não é? Na verdade, como você vai lidar com isso? Já que é apenas uma aula? Ir ao hospital e ser morto? Isso não é mais uma questão de 10. Não, não quero me tornar assim. Então, se for assim, não seria melhor me maquiar como uma bela venenosa? O objetivo é a Shitaberu e a felicidade do Feng Shui. É necessário falar sobre o significado da existência, pois eu nasci neste planeta com 100% de amor e felicidade. Viver feliz e morrer feliz é o que se busca. Isso é um direito meu e pertence a mim. Se eu puder diagnosticar o que escolho, com meu próprio veneno e conquistar isso em cerca de 10 anos, a pergunta é: como posso viver de acordo com esse eixo? Não há outra resposta, certo?